Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Bacana. E aí, como é que foi a semana de vocês? Esse final de semana, se eu pedisse, vamos começar a nossa aula pedindo para você dizer com uma palavra como você definiria o seu final de semana. Esse último final de semana que passou e esses dias, né? Nós tivemos um feriado, sábado, domingo, segunda e terça foi feriado. Então, para você definir esse feriadão, ontem vocês tiveram aula. Que palavra você me daria? Ufa, desgastante. Foi normal? Normal, adoro isso, gente. Foi normal, normal. O que é normal? Normal significa que você continuou com a mesma rotina de sempre, nada de diferente aconteceu. Entediante. Tá, joia. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Ficar em casa o dia todo sozinha. Sozinha? Por que sozinha, Yasmin? Sozinha que você diz? Como? Ah, sim. Sozinha, literalmente? Poxa. E como é que você faz a sua programação quando você fica sozinha desse jeito? O que que você faz? Yasmin, conta aqui pra gente. Comecei novas séries, só os vejo à noite. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Vocês estão vendo essa tela para inteligência de vida? Ok. Tá, então nós vamos resgatar um pouquinho. Nesse primeiro momento, eu vou só fazer o fechamento em cima desse momento atual que a gente vive, que é a pandemia, o isolamento social, o distanciamento social, como vocês quiserem chamar isso. E aí eu vou fazer a dinâmicazinha online que eu prometi, e se der tempo, a gente entra num outro assunto, tá bom? Considerando, e aí eu já vou pegar o gancho da Yasmin aqui, que relatou aqui para gente que ela passa a maior parte do tempo sozinha em casa e só vê os pais à noite. Considerando que nesse momento a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo em casa com seus familiares, pai, mãe, irmãos, com quem quer que more, a gente pode acreditar que esteja sendo um momento de muita convivência familiar. Considerando isso, eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você pensassem nesse contexto: convivência familiar dentro de casa, no momento de isolamento social. E aí você vai responder essas perguntas baseada nesse contexto. Independente se seus pais estejam trabalhando fora, trabalhando dentro de casa, na sua realidade de vida hoje, tá bom? Primeira pergunta: se a sua família fosse um filme, qual seria o título desse filme? Como que você definiria isso? Velozes e Furiosos. Que mais? 12 é demais. Eu colocaria aqui, não é bem um filme, mas é como eu vejo hoje em dia. A, a Casa das Sete Mulheres. Só que na verdade são quatro, né? Mas só para justificar. Entre tapas e beijos. Se beber, não case.
Gente grande. Ok. Segunda pergunta. O que você mudaria na sua família? E aí, ó, você pode ficar à vontade, pode ser sincero, é o seu momento de falar mesmo. Eu vou dizer aqui o que eu mudaria na minha família. Eu mudaria. Queria ter um irmão, união, confiança. Eu mudaria. Vou botar aqui. Vou botar tolerância. Porque eu percebo que quanto mais a gente convive junto por mais tempo, a gente vai ficando um pouco menos tolerante, né? Com umas coisinhas do dia a dia. Que meus pais tivessem que trabalhar menos, ok. Intimidade, mais paciência. Joia. Vamos para as próximas perguntas. Qual é o lugar da sua casa que você se sente mais confortável? Meu quarto, varanda e quarto. Meu quarto, sala de estar, meu quarto, sala, o sarcófago e a cozinha, sala. Banheiro. Minha filha respondeu isso, banheiro. Porque aqui em casa tem tanta gente, tanto movimento, que o melhor lugar para ela é quando ela se tranca no banheiro. Tá, joia. Do que você sente mais saudade? Amigos? Parou para pensar, hein? O que você sente mais saudade? Igreja, vó, friends, futebolzinho, jogar bola, amigos, passear, cinema. É diferente? É diferente, né? Você ver um filme no cinema e ficar assistindo filmes em casa. Ok. Gente, ó, pensando nesse contexto do isolamento social, da dificuldade que nós estamos tendo de conviver, muitos estão tendo dificuldade, por incrível que pareça, quando a gente espera que de toda dificuldade a gente precisa tirar algo bom disso, a gente está falando que nesse momento de convivência familiar mais intensa, a gente aprenda a valorizar esses momentos. Se eu perguntasse, é, antes disso tudo acontecer, logo no início do ano, quando começaram as aulas,
talvez você me responderia que você sentiria falta de uma convivência familiar mais intensa, de estar mais próximos dos seus parentes, dos seus entes mais queridos. E quando você tem uma oportunidade de fazer isso agora, às vezes a gente acaba que não aproveitando, a gente acaba não tirando o melhor que esse período pode trazer para nós. A gente tende a alimentar sempre sentimentos negativos, ao invés de pensar positivamente nas coisas boas que as dificuldades podem nos apresentar. Pensando nisso, isso é meio que geral, isso é meio que do ser humano. O ser humano, ele tem essa habilidade meio que ruim de enxergar as coisas de um jeito negativo, quando a gente precisa sempre ser provocado a enxergar com um olhar otimista e positivo. Embora a gente escute, a gente saiba, as pessoas falam com a gente a todo momento, enxerga o lado bom da situação, o que de bom você pode tirar desse momento. Quando acontece determinada situação, a primeira coisa que nos passa, em meio a uma diversidade, em meio a uma dificuldade, em meio a algo que entra, que o nosso cérebro entende que é ruim, a primeira coisa que vem para a gente é algo negativo. A gente começa a criticar, a gente começa a trazer justificativas para criticar determinada situação. E é sobre isso que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. Deixa eu voltar aqui na tela. Vou lançar essa pergunta aqui. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Você concorda com isso? Responde aqui para mim. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Vamos trabalhar nesse contexto de que uma dificuldade surge, uma adversidade aparece na nossa vida, e aí a gente pode entender esse momento dessa forma ou qualquer outra circunstância, qualquer outra situação. E o ser humano, nosso cérebro entende, se for algo ruim, a gente entende a criticar, a criar justificativas, a questionar. Então eu lanço aqui essa pergunta: só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. O que você me responde aqui? Não concordo, crítica construtiva. Você vai trazer a sua interpretação. Não vou falar se é construtivo ou não. Estou falando da palavra crítica. E aí eu vou ler de novo a frase do jeito como ela está escrita aqui. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. O que você pensa sobre isso? Como que essa palavra crítica, direito de criticar, como você interpreta isso? Concorda ou não? Lembra que na aula passada a gente falou sobre as imagens? Eu coloquei aqui a imagem do trem, do chamado trem. Pedi para vocês olharem os detalhes e dizerem a visão de vocês, o que vocês estavam enxergando. E aí a gente discutiu que uma mesma imagem, ela pode ter diferentes interpretações. Vamos considerar esse contexto, essa situação de isolamento social como uma imagem. Se eu te pedir para você criticar essa situação, o que você me traria de contribuição, pensando nessa pergunta? Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Imagem. Isolamento social, o momento que nós estamos vivendo. Qual é a crítica que você traz aqui para mim? Parece repetitivo, mas eu estou resgatando para vocês entenderem o objetivo da aula de hoje.
Traz só uma palavra aqui de uma crítica que você traz para mim desse momento. Tá vendo que já mudou aqui o olhar? Vitor já trouxe aqui ficar em segurança. Olha como é que já mudou o olhar da resposta na crítica que ele trouxe. Ele não trouxe uma crítica negativa. Ele trouxe uma crítica boa, que ele chamou de construtiva, ficar em segurança. Que crítica que você traz aqui para mim? Vamos, gente, participa comigo. Eu não disse se é positiva ou negativa, eu disse a palavra crítica. Dentro dessa frase aqui, só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. E você interpreta para mim. De acordo com essa frase, que crítica que você traz aqui para mim? Aí você trouxe ficar em segurança. Ótimo, eu já percebi que mudou o seu olhar. Você poderia simplesmente dizer uma coisa muito ruim. Dentro desse contexto de isolamento social, você poderia simplesmente dizer que é entediante. Enfim, você mudou o seu olhar quando a gente começou a discutir aqui. Tem vários contextos. Quem mais contribui com uma crítica aqui? Eu vou forçar vocês a pensarem um pouquinho mais hoje. Antes de mudar a tela, eu queria ver aqui mais duas opiniões. Vamos lá. Espelho toma nota. Partindo dessa premissa que nós estamos conversando, da crítica, que só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar, e aí você faz a sua interpretação, eu trouxe num primeiro momento para vocês refletirem sobre uma crítica da situação do momento atual, que é o isolamento social. Agora vamos entrar um pouquinho para dentro de nós. Se você se olhasse no espelho agora, neste exato momento, se você ligasse aí a câmera do seu celular para você se ver do jeito como você está agora, com a roupa que você está, com o cabelo do jeito que você está, do jeito que você está. Traz para mim duas críticas de como você se vê agora. Eu, por exemplo, como eu me arrumei, né, para dar aula, porque eu saberia que vocês estariam me vendo, botei o jaleco, né, penteei o cabelo. Então, assim, se eu trouxesse uma crítica minha agora, eu diria, podia ter passado um batom. O que você me diz aí? Que crítica que você traz? Sono, largada. Como que você se vê agora, neste exato momento? Meio abatida, sono, desanimado, deitado, feia. Tá. E se eu te perguntar assim, essa crítica que você trouxe sua agora, do jeito como você está, tem uma justificativa para isso? Eu, por exemplo, eu coloquei o batom.
Que justificativa? Eu coloquei o batom porque eu acho que eu podia ter passado um batom, porque eu sabia que vocês iam estar me vendo só para ficar mais bonitinha. Tem uma justificativa para isso? Ah, tem. Eu não gosto de passar batom. Com fome, sempre, Eurico. Horário do almoço, né? Tem. Me diz aí qual a justificativa para a crítica que você deu. Deixa eu resgatar aqui. Yasmin disse que está largada, que se vê largada. Qual é a justificativa para isso, Yasmin? Tá, o Oswaldo disse que que se vê com sono e a justificativa seria uma insônia. Vitor botou feio devido à baixa autoestima. Ninguém tá me vendo, vou ficar largada e confortável mesmo. Ok. Então, a maneira como você se comporta, ela tem uma razão de ser, não tem? Dentro da sua lógica, dentro da sua perspectiva, dentro das suas expectativas, a maneira como você se comporta, ela tem uma lógica para você, ela tem uma razão de ser. Concorda ou não? Deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Nós estamos discutindo sobre a crítica, tá? A gente tem o hábito, como eu falei desde o início, acontece uma determinada situação, a gente vê alguma coisa, se o nosso cérebro entende que aquilo é algo assim diferente, que tende mais para o lado ruim, negativo, a gente logo questiona, a gente critica. E aí eu perguntei, só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar, você concorda ou não? Aí nós refletimos sobre o cenário atual do isolamento social, para você me trazer uma crítica, você mudou um pouquinho o seu olhar, pensou um pouquinho mais sobre isso. Nós viemos para dentro de nós, na dinâmica aqui do espelho, como você está agora, neste momento, você trouxe uma crítica para como você se vê e você me trouxe uma justificativa. Você me disse que tem um porquê de você estar desse jeito. Ótimo. Vamos aprofundar aqui. Vou perguntar o seguinte: o que é criticar para você? O que é criticar? Verbo criticar. O que é criticar para você? Eu vou ser sincera e vou dizer aqui que quando eu escuto a palavra crítica, eu penso logo em coisa ruim. Me vem algo negativo, um defeito, alguma coisa assim. Eu tive dificuldades em aprender a lidar com esse verbo criticar e não me sentir ofendida. O que é criticar para você? Falar algo que está errado, melhorar algo ou também piorar. Como é para você receber críticas? Você se sente confortável quando você recebe crítica de alguém? Eu gosto. Aí a gente pode pensar, ah, depende. Confortável não é. Vou lançando as perguntas, vou correr um pouquinho por causa do horário. E aí eu perguntei como é receber crítica. E criticar, você fazer uma crítica a alguém, como é? Como você se sente? Você sente que você está fazendo uma contribuição? Você sente que você está ofendendo? Como você lida quando você critica alguma coisa ou alguém? Depende se eu concordo com o ponto de vista de quem faz. Não, mas se a gente não sai da zona de conforto, a gente não evolui, ok? Isso aí. Depende. Sim, tudo depende, tudo é relativo. Então, traz para mim o que você pensa, o que você acha, relata aí.
Vou lançando as perguntas. Escreve para mim um sentimento que você tem quando você faz uma crítica ou quando você recebe uma crítica. Aí você escreve assim, ó, quando é sentimento tal, fazendo crítica, sentimento tal, dando uma crítica. Eu não gosto de ofender ninguém. Se eu critico, provavelmente é para o melhor da pessoa. Inseguro nos dois sentimentos. Tanto quanto você recebe uma crítica, você se sente inseguro, quanto você fazer uma crítica, você também se sente inseguro. A Yasmin colocou aqui, provavelmente, quando eu faço uma crítica, é para o melhor da pessoa. Aí eu já entro aqui numa próxima etapa. Qual é a expectativa mais comum depois de fazer uma crítica a alguém? E qual você acha que é a expectativa dos outros quando te fazem uma crítica? Quando você faz uma crítica para alguém, qual é a sua expectativa? O que você espera daquela pessoa quando ela recebe a crítica? Se você tem um intuito de ajudar, o que você espera? Ou se você tem um intuito de ofender, o que você espera? Qual a expectativa dos outros ao receber uma crítica sua? E qual a sua expectativa quando você faz a crítica? O que você espera? O que você sente? Olha que complexo isso. Mas a pessoa pode se sentir ofendido pelo modo que eu falo. Que nós possamos nos ouvir. Expectativa. Que haja uma espécie de diálogo, que haja uma espécie de conversa. Ok. Então, pensa bem o que nós estamos refletindo aqui. A crítica, ela sempre é ruim? Olha a pergunta que eu estou lançando. Que haja entendimento entre os dois lados, sim. Nem sempre a crítica ela é ruim. Depende, então, se eu colocar assim, depende, então, não é o que você fala, é como você fala. Você concorda com isso? Tudo tem uma razão de ser. A gente começou essa discussão, eu pedindo para você se analisar como você se vê agora nesse momento, e do jeito que você está agora nesse momento, você trouxe uma crítica para mim e você pensou numa justificativa para isso. Tem uma razão para você estar desse jeito agora nesse momento. A sua lógica é o seu pensamento, ótimo. Então, quando eu me comporto de alguma coisa, de algum modo, que pode não agradar alguém, quando eu falo alguma coisa que não agrada alguém, quando eu recebo uma crítica, ou quando eu critico, quando eu inicio uma discussão que envolve uma crítica, seja ela positiva ou negativa, isso depende, não é o que eu vou dizer, é como eu vou dizer. A maneira como eu falo, como eu me comporto, ela faz toda a diferença. Eu posso dizer duas coisas de formas diferentes. E essas duas coisas ditas de formas diferentes, elas podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Lembra da imagem das visões? Procuro falar de maneira um pouco sutil e calma para que possa ajudar. Por que eu estou trazendo essa discussão para vocês? Para que vocês possam amadurecer um pouquinho essa ideia, essa reflexão, essa situação de que às vezes as pessoas elas trazem contribuições para nós e a gente precisa ter esse olhar um pouco mais amadurecido de interpretar
isso que a gente está recebendo. Num primeiro momento, as pessoas não sabem como dizer. Elas simplesmente dizem. E geralmente, dessa forma, ofende. A gente se sente ofendido, a gente se sente para baixo, a gente se sente desanimado, faz a gente pensar, a gente tem sentimentos até de raiva às vezes. Então, se a gente faz uma reflexão sobre isso, com um olhar um pouco mais amadurecido, que se a gente tem esse entendimento de não é o que eu falo, é como eu falo, eu posso me colocar no lugar do outro, que ele não teve a oportunidade dessa provocação, e ele não sabe, ele não tem essa informação, e ele simplesmente diz. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu estou pensando justamente dentro desse contexto familiar mais intenso que a gente está vivendo, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, que às vezes nos falta paciência, nos falta tolerância, nos falta empatia, nos falta aquele social gostoso, porque a gente escuta coisas dentro da nossa própria casa que nos ofende, que a gente entende e absorve como uma crítica muito ruim e negativa. Então, se a gente faz essa reflexão, tranquilo, estou vendo aqui, estou acompanhando, mas tranquilo, Vitor. Se a gente faz essa reflexão e a gente amadurece um pouquinho o nosso olhar nesse contexto, a gente convive melhor. A gente olha o nosso pai, a gente olha a nossa mãe, que às vezes chegou em casa do trabalho com a cabeça cheia, teve um dia difícil, não sei se ele trabalha na área da saúde ou não, ou se, se nossos pais, se a nossa família está dentro de casa mesmo, e a gente percebe que está entediado, está chateado, e às vezes ele fala alguma coisa que nos ofende, critica uma atitude nossa. Se a gente faz essa reflexão, se a gente amadurece um pouquinho o nosso olhar em relação a essa reflexão, a gente compreende melhor. Deixa eu abrir aqui uma outra tela. Um ponto essencial é que a gente aprenda a separar quando a crítica é direcionada a algo que a pessoa fez ou a algo que ela é. Então, existe a crítica que a gente recebe a uma característica minha ou de uma atitude. Ela pode ser uma característica ou ela pode ser atitudinal. E seja para o que fazemos ou mesmo para o que somos, sempre temos as nossas razões. As pessoas, elas se comportam, elas falam, elas dizem o que elas dizem, porque elas têm uma lógica naquele pensamento que nem sempre está em concordância com aquilo que a gente pensa. Um bom papo, uma boa reflexão, uma boa conversa, leva em consideração as justificativas da pessoa para ser daquele jeito ou agir daquela forma. E aí eu volto na dinâmica que a gente fez no início, quando eu perguntei, do jeito que você está agora, me traz uma justificativa, tem uma razão, tem um porquê. As pessoas, quando elas nos dizem alguma coisa que, num primeiro momento, nosso cérebro entende como uma crítica ruim, a gente se sente ofendido ou não, elas têm um porquê, elas têm uma razão para aquilo, por um contexto, por uma história, por uma bagagem que ela traz. Então, quando a gente entende, quando a gente faz essa reflexão, a gente amadurece o nosso olhar. E eu estou trazendo essa reflexão para a gente melhorar a nossa convivência dentro da nossa casa, primeiramente com aqueles que estão mais próximos de nós, e depois a gente levar isso para fora. Acompanhe aqui comigo. É central que a gente tenha em mente que emitir uma crítica ou receber não é necessariamente mudar para atender a expectativa de quem critica. Quando eu perguntei qual é a expectativa, o que você espera da pessoa quando você faz uma crítica, de repente você pode ter pensado, eu espero que ela mude. Necessariamente não é mudar para atender uma expectativa sua. A gente ajusta a relação, a gente alinha as nossas expectativas com a expectativa do outro,
A gente evita frustrações, mal entendidos, discussões que não são sadias. Tudo tem uma razão de ser. A pessoa, com certeza, ela não fala para te ofender simplesmente porque ela quer humilhar, porque ela quer te ver mal, porque ela quer te ver para baixo, porque ela quer te destruir. Ela tem um motivo dentro dela que tem a ver com toda essa história. Tudo tem um porquê. Respeitar essas diferenças, esses pontos de discordâncias, é entender que cada indivíduo age e pensa de uma maneira única. Eu não penso igual a você. As minhas filhas não pensam igual a mim. Seus pais não pensam igual a você. Então, se a gente não senta para conversar, não flui. Deixa eu ver o que vocês estão manifestando aqui para mim. Depois de toda essa reflexão que eu fiz, eu vou voltar lá naquela tela da pergunta. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Faz uma contribuição aqui para mim sobre essa frase. De novo, porque eu vi que vocês manifestaram pouco. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. O que você traz para mim de contribuição? Então, escreve aí os seus dois lados. Quer abrir o microfone para falar? Pode falar, Vitor. Se você achar melhor explicar oralmente o positivo e o negativo. Você consegue enxergar que uma crítica, mesmo negativo, você pode tirar um aprendizado dela? Sim. Ok, botei vocês para pensar. Tô vendo que vocês estão aqui tímidos para estar participando. Vamos entrar aqui numa dinâmica rapidinho. Para essa dinâmica acontecer, eu preciso que você queira participar. Queira participar da seguinte forma. Eu vou fazer a pergunta, você vai escolher verdade ou sentimento. É um pouquinho daquela lógica do verdade ou consequência, mas não é desse jeito. É verdade ou sentimento. Se você escolher sentimento, você vai pensar num sentimento e você não vai falar, não vai escrever esse sentimento aqui para gente. Você vai relatar uma situação que você sente esse sentimento que você pensou. E nós vamos ler essa situação e a gente vai tentar adivinhar qual é o sentimento. Pessoalmente, eu faria diferente usando cartas com vocês. Mas online, eu preciso que você seja sincero. Então, você pensou no sentimento, numa palavra. Ó, vou dar exemplos aqui de alguns. Preocupado, abatido, grato, magoada, surpresa, feliz, energética, animada, ansiosa. Sentimentos bons e ruins. Você vai pensar na palavra sentimento e você vai descrever aqui uma situação que você sente, que você vive esse sentimento. Nós vamos ler e a gente vai tentar adivinhar que sentimento é esse, e é lógico que você vai ser fiel e sincero. Se você escolher verdade, se você escolher a palavra verdade, eu vou lançar uma perguntinha e você vai responder a verdade sobre ela, ok? Quem quer começar, escreve aqui eu que eu vou perguntar para você. Precisa fazer fila, não. Vai, Vitor, você escolhe verdade ou sentimento? Verdade. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Se a gente fizesse pessoalmente, você ia escolher aleatoriamente. Eu vou escolher aqui para vocês.
Vitor, são duas perguntas. Primeiro, você joga videogame? Sim. Tá. Qual é o jogo que você mais gosta e por que você se identifica com ele? Explica aí. FIFA, futebol é vida. Ok, tranquilo, né? Próximo. Joga um eu aí. Enzo, verdade ou sentimento? Verdade. Vou pegar do outro baralho aqui. Ah, pergunta. Eu vou lançar a pergunta. Procura explicar um pouquinho. Não responde sim ou não. Se for sim, dá uma explicaçãozinha, tá? A pergunta é a seguinte: é sobre decisão, Enzo. Eu tenho controle total da minha tomada de decisão? Posso falar sentimento depois? Pode, Vitor. Enzo, decisão. Eu tenho controle total da minha tomada de decisão? Vamos aguardar o Vitor. Na maioria das vezes, sim. Ok. Vitor, você quer ir para o sentimento agora? Pensa no sentimento. Enzo, na maioria das vezes, sim. Só vou tomar uma decisão depois de ter certeza. Ok. Pensou no seu sentimento, relata a situação que você sente isso para a gente tentar adivinhar. Espera aí, deixa eu entender. Felicidade é um sentimento também, né? Você sente felicidade quando você sente isso? É isso que você está dizendo? Jogando bola não é um sentimento. Acho que você confundiu. Pera, presta atenção. Você vai dizer o seguinte: eu sinto isso quando eu faço isso. Então, se fosse felicidade, você diria: eu sinto isso jogando bola. Aí a gente colocaria felicidade, alegria, entendeu? Pensa em outro sentimento e relata: eu sinto isso quando eu faço isso. Eu sinto isso estudando. Então vamos contribuir aqui. Eu sinto isso estudando. Eu vou botar aqui. Vou chutar. Cansaço? Também. Vamos contribuir com. Quem mais contribui? Insegurança. Enzo acertou? Eu sinto isso estudando. Fome. Preocupação. Preguiça. Acertou, né? Acertou? Preguiça, ok. Joia, pessoal. Então, nós temos 5 minutos aqui para encerrar a aula. Eu procuro trazer reflexões, conversas, para vocês estarem
amadurecendo o olhar, o pensamento de vocês, trago também algumas brincadeiras para a gente descontrair. Essa brincadeira, por exemplo, parece boba, mas faz você se entender, faz você se entender e se conhecer. Quando você pensa num sentimento e como você se sente ao fazer determinada situação, você começa a se entender, você começa a se autoconhecer. E parece uma coisa boba, mas isso faz todo sentido, isso vai trazendo significado para a nossa vida. Aos poucos, sem perceber, amanhã ou depois, daqui a uma semana, você vai lembrar disso, você vai entender e perceber como isso pode contribuir para você ter evoluído de alguma forma na sua maneira de pensar e de agir. Dá mais um aí, prof. A gente continua na próxima aula, tá bom? Eu vou entrar na próxima aula com essa dinâmica para a gente estar um pouquinho mais. E aí, vamos ver se os colegas participam mais também, tá? Porque agora, meio-dia, eu vou pegar a turminha do primeiro ano. Tá joia? Beijo para vocês. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Até a próxima e vamos participar aí, chamar os amigos para interagirem com a gente, tá bom? Valeu, gente. Bom almoço aí para vocês, hein? Tchau.